Olá, mais uma vez aqui no nosso programa AMA, Adolescentes Mensageiros do Advento. E hoje estou aqui com uma galera, gente, muito bacana. Por favor, se apresentem. A Jenny, que está sempre comigo, nossa psicóloga querida. Sou Eloá. Bruna. A Lívia. Kaique. Sou Davi. O Davi, isso mesmo. Eles estão aqui hoje para falar sobre ser cristão. Antes, eu estou com um dos fundadores do AMA aqui conosco, que é o Davi Sobral. Davi, por favor, conte para nós. Mas antes, eu estava esquecendo, vamos todos fazer uma oração? Quem gostaria de orar? Por favor. Um minuto de silêncio. Vamos fazer oração. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada por estarmos aqui podendo falar a teu respeito. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando e direcionando também todos aqueles que estão nos escutando. Obrigada por mais um dia, que Jesus nos abençoe, é o que peço. Em nome dele, amém. Amém, amém. E aí, Davi, fala pra gente então desse nome, AMA, como que foi escolhido? Então, né, a gente começou com uma ideia de tornar os adolescentes uma marca. Sim. Assim como os jovens na nossa igreja tinham o MAPS, a gente quis tornar o adolescente uma marca mesmo. Porque a gente Sim. estava começando no processo de ter projetos de teatro, projetos de banda, então a gente queria tornar os adolescentes uma marca. Então foi uma iniciativa da minha irmã mais velha, a Tati, diretora da época, Uhum. que decidiu fazer isso. Teve votação, sugestão de nomes. Sim. Aí a gente ficou entre AMA, que é Adolescentes Missionários Adventistas, se não me engano, e outros nomes, assim, também com temática adolescente. Uhum. Aí a gente fez uma votação no nosso grupo e decidiu foi AMA. E a gente fez até um vídeo, tá no Instagram dos adolescentes também, um Reels lá, anunciando a escolha, ter participação de todos os adolescentes no vídeo da época. Foi muito bom. Ah, Foi e por isso o já nome AMA. aproveita a fala aí do Instagram, que tem o grupo, o AMA tem o... A gente tem um Instagram, no pesquisar @ama, está lá. Temos nossos vídeos mostrando como a gente fez a marca. A gente tem vídeo também, nossas peças de teatro, vídeos da gente fazendo atuações no pós-balsa. Temos tudo lá. Que legal, que legal. Muito obrigada, Davi, pela explicação. E a Tati, ela continua fazendo parte Sim. do nosso grupo, né? É a nossa líder aqui também. E vamos falar, então, do que é ser um adolescente cristão para vocês. Quem quer começar a falar? Eloá? Quer falar um pouquinho do que é ser... Porque a Eloá tem muitas habilidades, né, Eloá? Você toca. Todos aqui são desbravadores também. Uhum. Então, tem muitas habilidades a compartilhar ali com os cristãos. Vamos lá? Para mim, ser uma adolescente que é cristã é bem diferenciado assim, porque na minha sala, por exemplo, não tinha nenhum adventista. Então, quando tinha essas coisas, vamos fazer a capela, que é tipo um culto que a gente faz nas quintas na nossa escola. Aí ninguém sabia o que fazer. Aí você se sente na obrigação de explicar como você faria na sua igreja, como você age naturalmente, como você faz essas coisas. Então, é uma obrigação que você sente, mas também é um prazer. Você saber que você está fazendo parte de uma coisa muito maior que vai te levar para um objetivo muito maior também. Legal, você tocou num assunto muito legal, Eloá. Você se sente responsável e sente, né, que está numa missão muito maior. Todos vocês sentem isso? Sim. Então, e isso, né, Jenny, ajuda muito a evitar uma depressão nessa fase. Com certeza. Acredito que o principal é você sentir um sentimento de pertencer a um grupo, pertencer a um meio, e um meio acolhedor, né? Um grupo dos adolescentes cristãos é um grupo que acolhe você, que recebe você, então você se sente pertencendo a esse grupo. E isso te impulsiona a você querer participar, conhecer, saber mais, e como ela falou, em momentos assim, você fala, eu pertenço a esse grupo, então eu vou ajudar a todos saberem como né, eu devo me comportar nesses momentos aí. Então, isso é muito interessante. Mais alguém quer falar? Bru, quer falar um pouquinho a respeito de... Você tem esse desafio de
de ser uma cristã no seu colégio, apesar que no seu colégio todos são cristãos, né? Mas e como é para você levar a palavra de Deus ali? Você se sente diferente, mais responsável nesse aspecto? Na verdade, não muito, por todos já serem cristãos, tipo, não adventistas, mas algum fim. E aí eu não me sinto muito responsável em passar isso, mas falar da minha religião específica, entendeu? Tudo bem. E você, Lívia? Eu me sinto responsável, assim, porque eu estudei na Adventista por muito tempo. E a gente acaba sendo mais fácil a gente falar por muitas pessoas serem cristãs e tudo mais. Quando eu saí da Adventista, eu tive meio que um choque, assim, porque as pessoas não conhecem o Adventista, mas também não têm um certo respeito pela gente. Então, assim, eu enfrentei muitas brincadeirinhas com relação ao sábado, com relação à alimentação e muitas outras coisas. Então, é meio desafiador, assim, no ambiente escolar, quando você não tem outras pessoas que também são cristãs. Entendi. Por favor, Davi. Eu nunca estudei no colégio, assim, cristão. Então, pra mim, eu tive muito mais primeiro contato com gente mais próxima, assim, minha proximidade, gente que não era do que gente que era. Assim. Então, eu comecei a ter esse senso de responsabilidade, mas depois de uma missão Caleb que eu participei, e que eu vi uma oportunidade, assim, de dar estudo. Tanto que eu lembro que foi no dia do meu aniversário, eu lembro, que eu convidei meus amigos para um estudo e aceitaram. Eu passei lá, passamos horas lá estudando, e eu perguntei para eles se quiserem dar continuidade e continuou. Demos um estudo naquele final de ano, toda quinta-feira, e eu percebi que coisas mudaram ali. Toda vez que a gente vai comer agora fora, em algum lugar assim, né, no almoço, antes da aula, a gente passa e eles falam, bora pedir, bora, batata, aí o garçom fala, cheddar e bacon, aí eles falam, não, bacon não, por causa Sobral. Então, é sempre assim, eu vi que mesmo não tem como agora continuar estudo com eles, mas que algumas coisas eles aprenderam. Eles aprenderam muita coisa sobre Deus em si. E se sente, algo bom, sente gratidão por ter participado disso, você se sente orgulhoso, de certa forma, mesmo sabendo que não foi você, se sente orgulhoso sobre isso. Mas mesmo que você sinta essa responsabilidade, chega a momentos que você não tem como contribuir e fazer com que a pessoa seja algo que ela não quer ser. Isso eu vi muito por esse ano. Porque ano passado eu tive estudo, eles entenderam. Mas esse ano foi um divisor de águas muito para muitos adolescentes, porque a gente entrou no ensino médio. Quer dizer, eu particularmente entrei no ensino médio esse ano. Então, quer dizer, ano passado, não mais esse ano, ano passado. E foi assim, foi difícil, porque a gente começou um ano de festa, bebida, essas coisas. Só que quando eles precisam, eles sabem que você tá lá. Então, a responsabilidade não é... Eu acho que não é, a gente tem esse senso, mas não é tão nosso assim. É algo muito mais do Espírito Santo. É algo muito mais trabalhado por Deus. Que a gente só contribui. Se a gente contribuiu, a gente fez a nossa parte. Aí eu gosto de usar o termo que é de cooperador. E o operador é ele. E eu vejo que quando eles têm problemas, etc., eles falam, uma vez eu continuo orando. Assim, depois do estudo de oração que você fez, a gente continua orando. Assim, ajuda. E você vê os resultados disso. Mesmo que sejam poucos, não mostrando assim, você sente que é Deus que está no comando. Sim. Então, a essência de responsabilidade, eu acho que é muito mais algo nosso do que realmente que Deus impõe para nós. Vocês escolhem isso, vocês desejam fazer parte disso e vocês sentem prazer em fazer isso. Então, isso, quem olha de fora, com certeza vê essa diferença em vocês e tentam realmente pegar essa referência de equilíbrio. Porque numa situação geral, as pessoas lá fora, elas não têm um ponto de equilíbrio, né? Que o cristão tem esse benefício. O cristão tem o equilíbrio ali mais evidenciado. Então, para nós é muito mais fácil, digamos assim, saber o ponto de equilíbrio. Já para eles, não. Então, quando eles olham para vocês, acredito que eles tentem uma referência ali, vamos pegar leve, né? Ou vamos tratar dessa forma. Então, é uma responsabilidade, mas é algo prazeroso, como a Elo e vocês disseram.
E é muito interessante, né, que assim, o ser natural, né? Então, como você disse, Elô, a própria Bru, a Lívia, todas comentaram que, tipo assim, não, eu me sinto responsável, eu não sinto responsável, mas é o natural de vocês. E essa naturalidade é que faz a admiração, crescer a admiração das pessoas, ao olhar e falar assim, nossa, eles não se sentem reprimidos, eles não se sentem oprimidos por as pessoas ficarem cobrando alguma coisa. Então, quando você tem esse senso de responsabilidade, é porque você olha o outro e vê, não, ele não tem esse conhecimento, então eu tenho que passar. Quando você não sente a responsabilidade, que você sente assim, poxa, no ambiente está tudo bem e eu estou sendo eu mesma, né? Agindo com naturalidade, sem precisar ficar o tempo inteiro. Ai, não, não quero. Ai, não, não sei o quê, né? Na defensiva, o tempo inteiro se defendendo. Então, quando você é firme e fala, não, eu não quero, não, eu não uso, as pessoas simplesmente, elas param de querer ficar até fazendo chacota a seu respeito, que é muito comum, né? Vocês sofrem com isso de as pessoas tirarem o sarro, mas quando a gente não se sente, claro, ofendido a gente fica até, mas não se coloca por baixo ou não se oprime, né, ficando na resguarda disso e enfrenta, estão rindo de mim, tudo bem, minha vida quem segue sou eu. E aí logo eles param de ficar em cima de vocês, né, com esse... Como vocês lidam com isso, com essa pressão, né? Olha, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu vivo isso, né, como a gente tá falando. Mas ser um adolescente cristão, a gente faz muitas escolhas. Tanto no meio cristão que a gente tem os nossos amigos cristãos, quanto, como o Davi falou aqui, nas outras escolas, nos outros ambientes que não são cristãos. Porque eu também, até entrar no ensino médio, agora eu estou numa escola cristã. Mas até eu entrar no ensino médio não era. Então eu tive esse contato também. E a gente, por vezes, inúmeras vezes, a gente tem que fazer escolhas. Eu lembro, quando eu estava nessa época, que eu ainda não tinha entrado na escola cristã, eu tomei muito como exemplo a história de Daniel. Ele estava na Babilônia. E ele sempre tinha que fazer escolhas, tinha que sempre fazer as escolhas dele. E ele tinha que fazer a escolha baseada no que ele sabia, nos princípios dele. E ele ia lá e fazia de acordo com o que Deus mandava, o que Deus já tinha orientado ele, o que os pais dele tinham orientado antes dele ir para Babilônia. E uma vez uma pessoa pegou e falou para mim assim, eu disse que não estava aguentando mais aquele local ali, porque eu não tinha, assim, agora eu tenho eles, meus amigos e muitos outros amigos cristãos. Só que naquela época eu só tinha um pessoal assim que era de fora da igreja, não estava no contexto cristão ali. E daí eu peguei e falei assim, nossa, mas eu tô sentindo muito mal, porque eu preciso de um contato com pessoas assim também, que sejam cristãs, que possam ser meus amigos e me dar apoio também, me dar exemplo, porque eu tenho que ser exemplo, porque a gente tava falando aqui de ser cristão nesse contexto de fora da igreja. A gente tem que ser exemplo para outras pessoas. E daí eu olhei e falei assim, mas eu também preciso desse apoio, dessas amizades que sejam boas, para que me influenciem para mim também. E daí pegaram e falaram para mim assim, mas Daniel tava na Babilônia? E não pegou e fez as escolhas certas, ele não se corrompeu. Aí eu fiquei refletindo sobre. E daí é um ponto interessante que eu queria citar também: as amizades cristãs, que eu tava falando agora. Porque ele tinha amizades lá também que apoiavam ele em todas as situações. Então ele não tava fazendo as escolhas sozinho. Tinha situações que ele fazia escolhas sozinho, mas sempre tinha o apoio ali dos amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Na Babilônia, e que eles estavam unidos ali, juntos, e que eles precisavam desse apoio. E da mesma forma, agora a gente precisa desse apoio. Que nem eu sempre falo bastante com o Davi, com a Lívia, com os outros meninos. E a gente vai se apoiando. A gente tem... Cada um tem sua dificuldade. E cada um vai apoiando o outro na sua dificuldade. Porque o que pode ser dificuldade pra mim, pode não ser dificuldade pro Davi. Sim. Aí eu vou lá e falo com o Davi, ele me ajuda. Só que em outro momento, não é questão de, ele é melhor que eu. Mas nesse momento ele tá podendo me ajudar. E de mesmo modo, quando ele precisar de ajuda em situações que eu sei lidar, eu posso ajudar ele. Então esse contexto da gente estar em um contexto cristão, amizade cristã, ajuda muito
a desenvolver e Fortalecer. ser essas escolhas. Sim, isso mesmo. Excelente. Isso mesmo. A responsabilidade que vocês têm é uma parte de compromisso que vocês fizeram. Vocês se comprometeram com essa mensagem, certo? É um compromisso, responsabilidade baseada em compromisso. Mas não traz o peso da decisão do outro, porque a decisão do outro é do outro, né? Então, vocês têm a responsabilidade, sim, de dividir a mensagem, mas e a decisão do outro em fazer parte dessa mensagem já não cabe a vocês. Então, assim, é para aliviar realmente esse peso, né? Porque o Espírito Santo que faz esse papel, ele que é o que convence. Já nós somos só um ponto de luz ali para refletir uma mensagem, um exemplo. Apenas isso. Vocês conseguem ver essa diferença no dia a dia de vocês e como vocês conseguem lidar com isso? Eu acho bem interessante que eu sempre olho assim, que é o nosso ponto máximo, né? Jesus. Porque Jesus, tanto desde pequeno, mas até adulto, até quando ele iniciou o ministério dele, ele dificilmente ia lá e falava para as pessoas da palavra. Ele pegava e a maioria das vezes que a gente vê é quando ele estava na sinagoga, mas era um contexto de estudar, era um contexto de falar da palavra. E outras vezes que as pessoas queriam ouvir ele. Mas a maior forma que ele pregou o evangelho foi ele vivendo o evangelho. Então, acho que a maior parte disso não é a gente ter, que nem você disse, o peso de, não, eu tenho que falar para ele, eu tenho que falar para ela, eu tenho que falar para todo mundo. A gente tem que falar, mas a gente primeiro tem que dar o exemplo do que a gente é, que somos cristãos. Cristão, só um adendo, que cristão significa pequeno Cristo. Ou seja, a gente é um pouquinho do que ele era, o exemplo Uma do que ele referência era, o exemplo dele. que ele era, exatamente. Então a gente, seguindo isso, a gente podendo estar mais próximo dele, e daí assim a gente consegue refletir a ele em nossas atitudes. E tem uma frase bem legal que eu sempre ouço, que a gente deve pregar o evangelho e, se preciso for, usar palavras. Então não é a gente pregar, falar, mas a gente também testemunhar, dar o exemplo para as outras pessoas do que a gente faz. Essa questão de amizades cristãs foi o que me ajudou muito quando eu mudei de escola, porque várias vezes as pessoas faziam piadas e aí eu ficava pensando, se eu esconder o que eu acredito, eles vão parar. E, assim, foi muito forte isso, foi de eu não ter com quem falar dentro da minha turma e tudo mais. E as amizades com o pessoal da escola sabatina, do clube, foi algo que, assim, me ajudou muito a me posicionar também, a pregar mesmo sem falar, né, como ele disse, usando a minha vida, as minhas atitudes. Então, as amizades, assim, pra mim foi muito importante. Eu vou fazer um convite para vocês, nós falarmos então da importância de estar em grupos, né? Em grupos com os mesmos ideais, com os mesmos princípios. Então, ficamos para um próximo programa a gente abordar sobre isso. E nós contamos com você aí, curtindo, compartilhando e dê também seu comentário, o que você acha, façam perguntas que vocês gostariam de saber sobre os adolescentes. Até mais. Tchau, tchau.